Olá, hoje falaremos de um homem chamado Jairo. Ele era líder de uma sinagoga em Israel e isso implicava muitas coisas na sua vida. Ele era conhecedor profundo da lei, ele sabia tudo o que implicava reconhecer a Jesus como Messias prometido. Ele também era pai de uma família e ele tinha uma filha que, do contrário, como muitos pensam, o nome dela não era Talita. Ela tinha 12 anos nesta ocasião em que a sua história é contada no Evangelho de Marcos, e ela foi acometida de uma doença muito grave. Esse pai, ele, sabendo de tudo que implicava ele ir atrás de Jesus, ele larga mão de todo aquele zelo e vai. Essa doença grave que essa menina teve chegou ao extremo com a sua morte. Mas uma das mensagens mais profundas que Jesus diz a esse homem é que ele não tivesse medo, apenas cresce. Esse momento ele é entendido na Bíblia como um momento de testemunho de que realmente Jesus era quem havia a Escritura prometido, de que ele realmente era o Messias. Segundo o relato bíblico, uma das respostas que ele manda, uma das afirmativas que ele manda em resposta a João Batista é de que os mortos estariam ressuscitando. Então ele realmente era o Messias. E para um líder de sinagoga que conhecia a Torá plenamente, era necessário essa prova de que realmente Jesus era um Messias. Interessante que parece que Jesus está se demorando muito com as situações em volta ali no capítulo 5 de Marcos, porque Jesus ele estava ali cercado por uma multidão. Depois de ter vindo de Decápolis, ali da região de Decápolis, após ter ter libertado o gadareno. Eles voltam pelo mar da Galileia, atravessam novamente e chegam num lugar onde a multidão se junta logo. E enquanto ele está ali com aquela multidão, aparece Jairo. E Jairo, ele larga totalmente o zelo que ele tinha por ser um líder judeu. Jairo, ele não quer saber do que os outros vão pensar dele, do que os outros vão achar da sua atitude. O que importava naquele momento era a sua filha. O que importava no momento era uma vida. O que importava naquele momento era a dor que ele estava sentindo em ver a sua filha sucumbindo a uma doença devastadora. Jairo ele chega e Marcos ele diz que ele insistentemente por várias vezes suplicava: a minha filhinha está morrendo,
A minha filhinha está morrendo. A minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, venha. Venha ajudar a minha filha. Põe a mão sobre ela. Imagina para a cabeça daqueles seguidores que participavam em sua sinagoga. Imagina a cabeça daquela multidão em ver a pessoa que dirigia a sinagoga se jogando aos pés de um mestre e ali se humilhando ao máximo para que aquele mestre fosse até a sua casa. Imagina como que os discípulos ficaram depois de ver várias vezes líderes judeus rechaçando ou envergonhando o nome de Jesus, dizendo que ele não era nada daquilo que ele dizia ser, era somente o enganador. E aí eles vendo um líder de sinagoga se jogando aos pés do Senhor, e agora clamando, se humilhando diante daquele mestre, reconhecendo que ele poderia curar aquela menina. De fato, Jesus ele poderia curar até mesmo dali. Pode ir embora, sua filha tá sã. Mas não, Jesus ele se segurou ali naquele lugar, mas ele não se deteve muito. Ele queria ensinar muito mais do que ele podia curar. Porque Jairo já sabia que ele poderia curar a sua filha. Mas ele queria ensinar algo mais a Jairo. Ele queria ensinar quem ele realmente era para Jairo. Jesus ele não vê o acaso. Jesus ele não vê o que pode acontecer. Ele é o próprio Deus. Ele é o Redentor. Ele é o Messias. Então tudo que ele fazia tinha um propósito. E um propósito muito grande. Um propósito de ganhar vidas, de ganhar almas. A influência de Jairo era muito grande por ser chefe da sinagoga. E ele tinha que aprender quem era realmente Jesus. Sendo ele conhecedor da lei, o que Jesus iria revelar a ele. No caminho, Jesus se detém por uma mulher com fluxo de sangue. Imagina o desespero de Jairo. De agora Jesus parar para dar atenção a uma mulher. E ainda mais uma mulher que ele provavelmente conhecia, uma mulher com fluxo de sangue. Segundo a lei, é impura. A impureza dela não permitia que ela estivesse ali no meio daquela multidão. Tão menos Jesus ter que tocar aquela mulher. Apesar de ter sido ela que tocara em Jesus, Jesus ele volta-se para essa mulher e ali se detém por mais um tempo. O desespero de Jairo, mas o conflito daquele mestre, Jesus, está se detendo por uma mulher impura, segundo a lei. E agora aquele mestre, ele chega e fala: filha, tu tá curada, tu tá limpa. Seus pecados
foi perdoado, tua fé te salvou. Isso na cabeça de Jairo deve ter sido um turbilhão grandioso, muito forte. A ponto de que Jairo ele está sendo tratado não somente da questão da cura da sua filha, mas alguns paradigmas que a lei levantou na mente daquele chefe judeu, aquilo ali vem de alguma forma a ser usado pelo próprio Espírito Santo na sua transformação. Uma transformação que não era somente pelo que, aquilo que ele sabia, mas por aquilo que ele considerava legitimamente certo, que agora ele tinha que ter confrontado daquilo que ele conhece da lei, com aquilo que ele considera das promessas ao Messias, diante daquele mestre que podia curar. Quando eles começam a sua caminhada novamente rumo à casa de Jairo, chega seus empregados e falam: mestre Jairo, não precisa mais importunar o mestre Jesus, sua filha acabou de morrer. Deixa o mestre ir embora, vamos preparar o corpo da sua filha para o funeral. Jesus, ele eternamente chega ignorando essa informação e fala para Jairo: não tenha medo, apenas continue crendo, apenas creia. Essa frase é como se Jesus dissesse um livro em uma pregação. Não tenha medo, apenas creia. Continue crendo. Jesus estava mostrando para ele que a atitude que ele teve no começo de ir buscá-lo, ela deveria permanecer ainda. Não tenha medo, apenas creia. Jairo, você teve medo quando sua filha esteve doente e você sabia que eu estava na praia? Você teve medo? Você teve medo em saber que tinha uma multidão ao meu redor? Essa multidão, boa parte eram seguidores seus, são seguidores seus da sinagoga. Desses que estavam lá, muitos são fariseus. Iriam te acusar, mas você teve medo disso? Não. Você cria que o mestre da Galileia poderia curar sua filhinha. Da mesma forma, continue crendo. Não tenha medo. Essa situação é a mesma da primeira. Continue crendo. Então Jesus, ele olha para a multidão e impede a multidão de seguir agora o caminho. Agora ele não precisava mostrar nada para a multidão. A multidão ela só tinha interesse de seguir a Jesus, para saber o que ele iria fazer. Agora, a graça de Deus estava para ser derramada na vida e na família de Jairo. A multidão não precisava saber disso. A multidão não tinha necessidade de saber disso. Mas o plano de Deus era para Jairo e sua família. Quando eles chegam, ali na casa de Jairo estava Jesus, Jairo, Pedro, Tiago e João.
3 testemunhas, Pedro, Tiago e João. Para o judeu, apenas 2 testemunhas tinham o poder de condenar uma pessoa no julgamento. Mas para o judeu, quando se apresentava o número 3, era um número absoluto. Ou seja, Jesus estava levando 3 testemunhas. 3 testemunhas que iriam levar essa verdade como absoluta. Aquilo que ele iria fazer era absoluto. Ou seja, era o próprio Messias que ia cumprir essa profecia de ressuscitar mortos. Quando ele chega na casa de Jairo, deveria ser uma casa com um quintal imenso. Ele não permite que aqueles familiares, aqueles amigos que estavam ali chorando, pranteando, se entristecendo ao máximo por causa daquela menina que provavelmente era uma menina de ouro. Era uma menina fantástica, uma menina que todos amavam. Estavam ali sofrendo. Jesus não permite que aquelas pessoas que estão ali fora de casa entrassem. Novamente, Jesus impede outra multidão de seguir esse momento tão grandioso. E leva agora somente o pai, a mãe e as 3 testemunhas. Quando eles entram no quarto da menina, Jesus prontamente chega, pega na mão da menina e fala: Talita cumi. Que quer dizer: menina, se levante. Jesus, ele fala pelo idioma que a menina entendia, o aramaico. Ele não falou em grego, ele não falou com nenhum dialeto hebreu, ele falou em aramaico. Aí você pode me perguntar assim: Flávio, mas os judeus da Judéia, da Galiléia, eles falavam aramaico. Sim, eles falavam aramaico. Mas lembre-se, se fosse um menino aos 12 anos, ele provavelmente já sabia falar aramaico, um pouco de hebraico e um pouco de grego. A menina, ela não ia para a escola. Ela não era ensinada. Ela era ensinada a ser uma boa mulher, a ser temente a Deus e a ser uma boa mãe. Jesus chama ela pelo idioma que ela conhecia. E ela prontamente se levanta. Ela ressuscita. Ali, Jairo, ele entende plenamente quem é Jesus. Por toda a circunstância que envolve aquele momento, ele entende quem realmente é Jesus. E uma coisa que Jesus ele fala para todos nós, antes de se revelar para cada um de nós: não temas, apenas creia. Nós estamos passando por momentos de incertezas nesses últimos dias. Uma quarentena, uma doença grave que está se espalhando pelo mundo, muitas brigas políticas, muitas brigas partidárias. O povo ele se une para uma coisa e logo em seguida é dividido para ser conquistado novamente. Pode estar em quarentena? Não, não precisa estar em quarentena. Pode estar com máscara? Não, não precisa estar com máscara. Tem que se lavar sempre? Não, não precisa se lavar sempre. Uma crise econômica está se desenhando em todo o mundo.
preços subindo absurdamente, incertezas e mais incertezas, coisas mais terríveis estão por acontecer. Do que é que você tem medo? Qual é a sua incerteza? Do que é que está te trazendo pavor? Jesus hoje, ele quer te falar. Não tenha medo. Apenas creia. Creia em quê, meu querido? Creia no santo evangelho do Senhor Jesus. Creia naquilo que ele disse. Mateus 24, Lucas 21, Tessalonicenses, Apocalipse. São tudo formas de consolo que Jesus está dando para o fim. São consolo que ele está dando para a sua igreja. Jesus se revelou para a multidão. Em duas oportunidades nessa história sobre Jairo, ele impede a multidão de chegar até onde ele iria se revelar. Ele se revela somente para um pai, uma mãe, uma filha morta, acompanhado de 3 discípulos, 3 testemunhas. A multidão vai cair em desespero. A multidão vai cair no pânico. A multidão vai se enlouquecer. Mas aos servos do Senhor Jesus, tanto em Mateus 24, Lucas 21, Tessalonicenses e Apocalipse, ele fala: não temas, apenas creia. Meus irmãos, não temam, apenas creiam no santo nome do Senhor Jesus. Esse período é um período triste, ruim para todos nós da nossa célula. Gostaríamos de estarmos juntos, porém, por uma medida de saúde, nós precisamos nos abster do contato uns com os outros por um tempo. Mas saiba que o consolo do nosso Deus é de que, quando se fizer novos céus e nova terra, nós seremos levados para um grande e maravilhoso lugar. Lá não haverá nem choro, nem pranto, nem lamúria, nem loucura, nem pânico, nem epidemia, morte, guerra, agonia, nada. Nós teremos o nosso Senhor Jesus, o nosso sol resplandecente, vivendo por glória em glória, nos transformando ali em seus filhos reais diante da sua própria presença. Não temas, apenas creia. O Apocalipse, a mensagem do fim, que é dito em Mateus, em Lucas, Tessalonicenses e Apocalipse, ela nos traz esperança. A multidão vai ficar enlouquecida, mas aos servos de Deus ele fala uma coisa: quando vocês virem os sinais, verem guerras, rumores de guerra, mortandade, epidemias, fomes, escassez, inflações terríveis da economia, não se desesperem, não temam. Olhe para o céu, porque o seu Redentor breve virá. Apenas creiam. Deus os abençoe e que esta confiança possa seguir
de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Que a nossa esperança possa estar estabelecida, firmada, edificada no nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos estejam diante dessa santa presença para a honra e glória do nome dele e que nós tenhamos a grande paz do nosso Senhor Jesus em nossas vidas. Amém.